beleza. Ih, rapaz, o negócio tá ficando bom, né, rapaz? Não, mas eu... Lucas, tu bota a tua barba de molho, hein, Lucas? Olha só. Tu já sentiu como é que tá montado o negócio, né? É por isso que eu tô deixando a barba crescer, professor. Não é à toa. O Xandão tava chorando as mágoas aí, falando que tava corrigindo linha de Excel. Acho que ele fica com raiva, desconta aí nos códigos, né? Fala assim, agora eu vou fazer um negócio também da NASA aqui. Pô, em casa eu consigo brincar, mano. Vai as porra, né? Tipo... Exato. Não, ele desconta no código e nos teclados também, né? Tá fazendo teclado com LED, que vira cambalhota. Exato. Não, até a apresentação é em código, né? Já conecta agora com o Wi-Fi na Cleusa, já conversa com a Cleusa. Alexandre? Até a apresentação é em código, né? Já fez no a apresentação fiz no LaTeX também. Cara, eu não gosto de mouse. Tem que deixar minha barba crescer mais. Igor, isso tudo formatando o computador uma vez ao dia, que é pra ficar numa boa. Cara, ele falou que tem que formatar mais vezes agora, pô. Porque ele formata, aí já fica lento, aí ele já formata de novo. Antes da aula ele formatou hoje. Ele falou assim, pô, avisa aí pro comandante que eu tô formatando o computador aqui de novo, qualquer coisa. Cara, eu tô usando Dual Boot com Windows e com Linux. Aí, tipo, eu não gosto do Windows. Eu instalei essa droga porque eu vou precisar, entendeu? Aí, beleza. Aí, quando eu uso o Linux o tempo todo, quando eu tento abrir o Windows, dá erro lá no boot e não sei mais o que fazer, mano. Aí já formatei 3 vezes meu computador de graça, assim. Quase uma hora que eu perco só fazendo isso. Vamos lá, Xandão, 10 minutos. Pessoal, eu vou até utilizar o mesmo slide que eu utilizei na outra apresentação sobre métodos ordinais, só para relembrar. Para relembrar o que a gente faz no método, né? E partir lá para o Proa. Bom, aqui. Método de borda, rapidamente. Como sempre, a gente tem um problema multicritério. Então, a gente tem algumas alternativas e determinados critérios. E aí, a gente pontua os atributos das alternativas de acordo com cada critério. Até aí, vocês sabem até melhor do que eu. No caso do borda, a gente ordena dentro de cada critério, né? E no final das contas, faz um somatório, tá? E aí você faz o seguinte, se você soma as classificações de cada alternativa em cada critério, e aquele que tiver a menor pontuação é o que mais se adequa àquele problema que você tem, é a alternativa que mais se adequa àqueles critérios que você tem para o seu problema de decisão. Aqui você soma só a classificação, mas tem gente também que atribui às vezes mais pontos para o primeiro colocado. A única diferença é que você vai ter que inverter aqui a ordem da soma. Tá? O método de Condorcet, eu tive um problema, até por isso que eu queria mostrar para vocês. Eu encontrei um problema ainda no método que vai exigir mais pesquisa, que eu vou mostrar para vocês. Aqui no método, tanto para o método de Condorcet quanto para o método de borda, eu peguei o problema até de uma outra aula que eu assisti, não sei se foi do comandante Marcos Santos, que tinham as cidades aqui e tinham 3 critérios: infraestrutura, serviços e acessibilidade. E aqui a gente utilizou uma escala Likert, né, para pontuar esses atributos das cidades, tá? E aí que vem o problema, que eu vou mostrar para vocês lá na implementação, que ficou um pouco diferente o método de Condorcet. Sinceramente, pelos cálculos que eu fiz, eu vi que tem esse problema que acaba gerando essa inconsistência. Para implementar matematicamente, eu precisei fazer uma alteração que eu vou mostrar para vocês, e ainda está essa dúvida que, como eu disse, já vai exigir mais pesquisa, que é o seguinte: o Condorcet ele só leva em consideração relações de superação, tá?
Então, o que o pessoal costuma fazer? Como só leva em consideração as relações de superação, o pessoal sempre só pega a alternativa 1 contra a alternativa 2, mas não faz a alternativa 2 contra a alternativa 1. Tá? E acaba gerando essa matriz aqui, que tem a diagonal como 0, né? A esquerda ou abaixo, tudo 0, e a direita tem as pontuações. E aí você atribui menos 1 se for superado, se 1 for superado por 2, ou mais 1, por exemplo, se 2 supera 4. Tá? Minha interpretação é a seguinte: se a gente só leva em consideração relações de superação, a gente não deveria considerar esse menos 1 aqui. Tá? Então, o que a gente deveria fazer, na verdade, é fazer a matriz toda e colocar onde cada alternativa supera qual. Entendeu? Então, por exemplo, se a gente fez a alternativa 1 contra a alternativa 2 e ela perdeu, esse menos 1 aqui para a gente não interessa. O que a gente deveria fazer é quando comparar a alternativa 2 com a alternativa 1, a gente colocar um 1 aqui. Entendeu? E aí a matriz ficaria bem diferente. Como eu disse, questão de interpretação minha, e na implementação, dessa forma aqui que eu estou mostrando, que foi que é o que a gente aprende normalmente, gera um problema lá no cálculo. Mas aí, continuando aqui, você faz isso para as 3 alternativas, né? Faz as relações de superação e diz se supera, se é superado ou se é equivalente, tá? Depois você soma essas 3 matrizes, isso vai te dar uma matriz que vai receber ali qualquer coisa entre... vai receber números inteiros, né? E você aplica uma transformação, que é aquela que eu mostrei lá em cima, que é a seguinte: ó, se você tem um somatório maior do que mais 1, você aplica o mais 1. Se você tem um somatório igual a 0, deixa o 0. Se você tem um somatório menor ou igual a menos 1, você retorna menos 1. Então, lá embaixo, onde eu tinha menos 3 aqui, na alternativa 1 em relação à alternativa 3, a gente traz para o menos 1, que é aquela função que a gente aplica no final do método lá. E aqui a gente gera o grafo. Tá? De maneira manual, de forma manual, quando a gente tem essa matriz aqui, a gente consegue fazer o grafo. Tá? Então, por exemplo, alternativa 1 perde para a alternativa 2. Se a gente for lá no grafo, a gente consegue fazer alternativa 2 superando a alternativa 1. Beleza. A gente tem o problema do ciclo de intransitividade no Condorcet, que é quando você tem alternativas que uma sobrepõe a outra. Você tem ali, nesse caso aqui, se A domina B, B domina C e C domina A, você não consegue tirar dali a melhor. Na verdade, o Condorcet, ele não é bem um método para você utilizar sempre para ordenação. Você pode utilizar ele, por exemplo, quando você tem um universo com várias alternativas, com diversos critérios, e você simplesmente quer comparar a alternativa 3 em relação à alternativa 4, por exemplo. Isso aí é uma boa utilização do Condorcet, tá? Só que, para ordenar, o que a gente faz? A gente pega aquela alternativa que tem o maior número de superações em relação a outras alternativas. O Copeland, você faz praticamente a mesma coisa do Condorcet, só que você leva em consideração tanto a relação de A supera B, quanto A é superado por B. Tá? Então, aqui o que eu fiz, utilizando aquela matriz lá do Copeland que a gente sempre gera, eu peguei a transposta, multipliquei por menos 1, né? Porque se você tem que 1 é superado por 2, então 2 supera 1. Então você traz isso aqui para o outro lado da diagonal e troca o sinal. Essa tarefa de trazer um valor para o espelho, digamos assim, em relação à diagonal, é fazer a matriz transposta e trocar o sinal, multiplicar por menos 1. Tá? Então, o Condorcet, o Copeland,
ele tem a comparação em 2 turnos, tá? Ou seja, tanto A supera B, quanto B é superado, quanto B é superado por A, tá? Então, você vai ter uma matriz desse tipo aqui, tá? Isso depois de fazer para cada critério e somando as matrizes geradas em cada critério. E assim como no Borda, você vai pegar aqui a soma das relações de cada alternativa. Então, aqui a alternativa 3 teve uma maior somatória, então ela seria que se adequa mais ao nosso problema, a melhor alternativa, tá? E agora eu vou mostrar o PROA. Bom, deixa eu aumentar aqui. Ficou muito. Tá. Basicamente, galera, esse código aqui é o código que está na internet, tá? Então, você vê que o método em si tem 24 linhas, o Borda, tá? Isso aqui, esse aqui é o código que está lá na internet. Eu fiz um programa só para o Condorcet e para o Copland, porque eu acabei usando a mesma matriz para os dois. Eu vou mostrar por quê. Bom, se eu tenho aqui aquela função de transformação, né? Aqui é para indicar o ciclo de intransitividade, porque aí lá na frente eu vou mostrar por que eu fiz isso aqui. E aí eu tenho uma função que ela já retorna o Condorcet e o Copland, tá? Então ela retorna a matriz de decisão pelo método de Condorcet e a matriz de decisão pelo método de Copland, porque o início dos dois métodos é bastante parecido, tá? Bom, não vou ficar aqui continuando com o código. Fiz algumas melhorias que eu aprendi no caminho, por exemplo, a função rank, que está por aqui em algum lugar, aqui, tá? A função rank que eu não conhecia, do Pandas. Essa função duplicate também, para saber qual onde ficou empatado, para a gente ver onde inicia o ciclo de intransitividade, lá no Condorcet, tá? E aqui ele me retorna uma matriz de Condorcet e uma matriz de Copland. Diferente lá do R, do que a Raquel mostrou e eu pretendo aprender a partir de agora, é o seguinte, ó, tudo isso aqui de código, tudo isso aqui são arquivos que eu precisei gerar para poder colocar em produção. Então, eu precisei de um framework, que é o Django. É muito robusto, é muito utilizado no mercado, mas assim, se o cara quiser focar só na parte de cálculo, só em fazer uma interface para fazer o cálculo, talvez não seja interessante, tá? Só que é aquilo. Eu só tinha um martelo, então usei o martelo aqui, tá? Vamos aqui para o Pro. Ó, já estava até pesquisando aqui o que a Raquel falou, o Shine com Python, tá? Mas não é isso que eu quero mostrar, não. Calma aí, eu parei o... Calma aí. Bom, o Pro 2.0, né? O primeiro sistema, aliás, antes existia um sistema, né, que já implementava esses métodos, era o WebProa. Proa é de preferências ordinárias agregadas, tá? Saiu de linha pelo motivo que seja e ficou um vácuo aí essa necessidade de uma ferramenta que implementasse esses métodos. Aqui é a interface inicial do nosso sistema, tá? Tem um link aqui lá para o site do LabLego para poder ver as outras ferramentas, outras pesquisas relacionadas aí ao LabLego. Aqui tem um link para você contribuir com o projeto, tá? Não de maneira financeira, mas aqui já vai o código do GitHub. Tem um Guarit aqui. Que problema teria eu aceitar alguma coisa sem ler, né?
Então, aqui no Proa, deixa eu tirar essa coisa do... Pronto. Aqui no Proa você tem um link já para o código-fonte dele lá no GitHub. Se você souber escrever Python, na verdade nem isso. Se você quiser ajudar com qualquer coisa, você pode vir aqui e ajudar. Por exemplo, o README, que seria o início da documentação, está bem simples aqui. Então, se você quiser aqui abrir e contribuir com alguma coisa, meu comentário top demais. Você vai mandar essa alteração para mim, tá? E a gente vai melhorar essa ferramenta. Então, assim como eu disse lá na Casa da Pesquisa Operacional, eu sou um entusiasta dessa questão de comunidade, tá? Tudo que eu faço, eu boto, tudo que eu faço e posso colocar no GitHub, eu coloco, tá? Porque, primeiro, quando você chegar aqui e fizer o seu comentário, eu vou estar aprendendo mais, tá? E você que está usando, se você pegar aqui e alterar, você vai ter uma ferramenta melhor. Então, todo mundo sai ganhando, entendeu? Acaba que essa questão da comunidade, ela é boa para todo mundo. É boa para o cara que quer ganhar dinheiro, tem muita gente que ganha dinheiro com código aberto. É boa para o cara que quer projeção. É boa para o cara que quer simplesmente uma ferramenta que se adeque às necessidades dele. Então, se por algum motivo você precisa de um web pro, de um pro que seja web e que faça alguma coisa diferente, você pode baixar esse código-fonte, alterar e utilizar para você, entendeu? Claro que citando aquele negócio todo. Voltando para o sistema, você vai clicar aqui em Start Your Project, tá? A gente começa com algumas informações do problema, que são o quê? O nome do projeto, né? Você vai ter o número de alternativas, e aí eu já convido quem sabe de JavaScript, de front-end, né, me dá uma mão aqui nesse formulário, porque eu fiz o seguinte: antes de fazer, eu coloco aqui, por exemplo, 3 alternativas e 3 critérios. Aí ele me gera os formulários. Talvez um formulário aqui que fosse responsivo, aliás, que fosse dinâmico. Se tivesse um maisinho aqui, se fosse aumentando o número de critérios e o número de alternativas. Como eu não programo em JavaScript, bugou tudo e eu voltei para a forma mais simples, que é você dizer antes, tá? O que você quer. Então, antes de começar, você vai dizer quantos critérios e quantas alternativas tem o seu problema. Então, aqui eu tenho os 3 critérios, tá? Aí você vai dizer se o critério é monotônico de custo ou de lucro, ou seja, se a função é de crescimento ou de decréscimo, tá? E vai completar com as alternativas. Assim como os métodos ordinários, a ferramenta também é bem simples de utilizar, tá? E aqui você clica em Evaluate, que vai para outra tela, onde você vai dizer os valores dos atributos, de cada alternativa. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, de forma que a 1 ganhe de todo mundo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Vamos lá. Aqui você tem qual é a alternativa, qual o critério e o valor daquele atributo. Novamente, o ideal seria aqui... Eu estou dizendo até algumas coisas sobre a ferramenta, sobre o que poderia melhorar, porque eu realmente gosto dessa questão de código aberto, e aqui está ficando um convite para todo mundo participar, tá? Não só utilizar, como participar mesmo. Se você quer praticar Python, praticar JavaScript, praticar os próprios métodos, baixa lá o código-fonte e a gente trabalha junto. Então, aqui seria interessante até fazer um formulário em frame, né? Mas também decidi não implementar.
Então, a gente faz o seguinte, ó, a gente tem a alternativa 1 em relação ao critério 1, ela vai receber o atributo, o valor, né, 1. Alternativa 2, 2, e assim por diante. Quando eu clico aqui em calcular, ele me traz a resposta pelos 3 métodos. Então, eu tenho aqui, ó, pelo método de borda. Eu tenho o somatório e a classificação. Né? Pelo método de Condorcet também, pelo método de Copeland idem. Aqui no Condorcet, se você tiver um ciclo de intransitividade, ele vai reconhecer e ele não vai colocar o rank aqui. Ele vai colocar só um tracinho dizendo que dali para baixo tem um ciclo de intransitividade. Tá? Aqui você tem a possibilidade de baixar os resultados desse cálculo que você fez. Então, ele vai te dar uma planilha do Excel com diversas abas aqui, tá? Então, aqui, ó, você tem aquela matriz de comparação em relação ao critério 3. Dá para ver aqui o nome da aba? Dá? Dá para ver sim, lá embaixo. Dá assim, critério 3, Então, critério 1, 2. Critério 3, aqui você comparou a alternativa 1 com a alternativa 3 e assim por diante. Critério 1 e critério 2 também. Tá? Aí a gente vai para a matriz de Condorcet. Olha só. Aí começa aquele problema que eu falei para vocês, tá? Na hora da implementação do método. O que acontece? Quando a gente pega aquela matriz de... Aqui também está desordenado. Tá? Eita. Calma aí. Aqui. Quando a gente pega uma matriz aqui, que... Pronto. Isso mesmo? 1, 3 e 2. Eu vou alterar aqui a coluna, a tabela que ele me deu para mostrar uma coisa para vocês. Colunas. Beleza. Então é o seguinte. Vou aumentar aqui a fonte. Voltando ao método de Condorcet. Como eu disse para você, a gente vai focar aqui nessa... Eu vou até ocultar essas 2 colunas aqui. Que é o seguinte. No método de Condorcet, a gente viu lá que só leva em consideração as relações de superação. Tá? Então, normalmente isso é interpretado como? Você faz a comparação em apenas um turno. Tá? Na verdade, o que acontece? Se você só quer levar em consideração as relações de superação, você pode fazer todas as comparações, tanto ida quanto volta, mas lá no somatório, aí sim você leva em consideração apenas as relações de superação. Ficou clara a diferença entre essa tabela que eu estou mostrando e o que eu mostrei na apresentação? Alguém aí? Sim. Tá? Então, digamos aqui que essa seria a minha interpretação do método de Condorcet e, na verdade, é a única que funciona de maneira a implementar no computador. Tá? Por quê? Se você tem aqui, a gente sabe aqui que a 3 supera todas as outras. Tá? Olha que estranho. Você tem aqui a alternativa 1,
ela é superada pelas duas, beleza. A alternativa 2, ela é superada por uma. A alternativa 3, ela não supera nenhuma, ela recebeu 0 aqui, né? Digamos que essa tabela aqui fosse tudo 0, como as pessoas costumam utilizar o Condorcet. A alternativa 3 receberia o somatório 0. Se você pegasse essa mesma linha e colocasse em cima, a alternativa 3 receberia, na verdade, um somatório de 2. Então, assim, o que aconteceu quando eu fui implementar daquela forma? Eu vi que, dependendo da ordem que o usuário insere as alternativas, você muda o resultado do problema. Se você tem um método que os mesmos dados, que você entra com os mesmos dados e sai resultados diferentes, você não tem um método, você tem outra coisa, entendeu? Então, por isso que eu fiz essa implementação aqui diferente, tá? Como eu disse, carece de mais pesquisa, até em relação à teoria mesmo, mas, volto a dizer, pelo que eu consegui da literatura, se você só leva em consideração as relações de superação, você pode fazer todas as comparações, sim, em 2 turnos, mas você desconsidera o -1. Ou seja, você desconsidera a relação de é superado, tá? Não, eu considero que esse trabalho do Alexandre, assim, para uma disciplina de 3 meses, foi um grande trabalho, né? É claro que toda pesquisa, todo software sempre carece de melhorias, né? É o que eu sempre falo, na verdade, a gente não tem apoio de ninguém, de instituição, né, de laboratório, de nada. É meia dúzia de maluco com uma ideia na cabeça, né? E com vontade de fazer, e com boa vontade. Então, eu considero que esse software do Alexandre ficou muito bom, né? Ele já está registrado. E ele preencheu uma lacuna importante também, porque havia um software chamado WebProa, que foi desenvolvido por um professor lá da Universidade Federal Fluminense, né? Havia um software que funcionava razoavelmente bem, eu usava com os meus alunos. Contudo, de um tempo para cá, o software saiu do ar, né? Não funcionou mais. Então, já que não funcionou mais, né? Assim, se o software estivesse funcionando, não faria o menor sentido a gente fazer uma coisa que já existe, né? Gastar calor, né? Gerar calor com uma coisa que já existe. Agora, como o software não está mais disponível, não sei se, né, se deu algum problema, algum bug, né? Como não está mais disponível, então, com certeza, o Alexandre está trazendo aí uma contribuição para a comunidade científica, né? E esses métodos, eu acho até que eles são mal aproveitados, esses métodos de borda Condorcet e Copeland, né? Na verdade, boa parte dos problemas que eu vejo no dia a dia são tão simples que esses métodos ordinais resolveriam o problema. Só que as pessoas não usam, não sei por quê. Talvez por desconhecimento. Porque, na verdade, eu fiz o mestrado em PO, fui para o CASNAV, fiquei lá no CASNAV alguns anos, e eu só vi a conhecer esses métodos já no doutorado. Eu já tinha uns 10 anos de PO já no lombo, quando eu tive contato com os métodos de borda Condorcet e Copeland, né? Então, talvez, não sei, né? Talvez as pessoas não usem até por desconhecimento. Eu, quando eu tive multicritério, eu tive basicamente 2 métodos. Eu tive o método AHP, quem me deu aula foi o professor Estelita, que era da COP, o FRJ, agora está na Unirio, e tive o método elétrico, o falecido professor Rogério Vale, né? Foram os 2 métodos principais que eu tive, né? Mas é o que eu sempre falo, né? Se você tem 2 ou mais maneiras de resolver o mesmo problema, a mais simples é a melhor, né? Então, você pode até usar o HP, usar o TOR,
né? O TO, o HP e o borda. Se os três deram o mesmo resultado, leva o borda para o teu chefe avaliar, né? Porque provavelmente o TO e o HP ele não vai entender. Então, leva o mais simples, né? Hein, professor? Para poder até complementar, o borda é tão simples, que, tipo, pelo menos eu, trabalhando em fábrica, né, lidando diretamente com suprimentos e tudo mais, dependendo da situação, eu acho que seria um método que você podia até atrelar um processo de compras, né, e utilizar aquilo ali já de forma, Já assim, como default. complementar. Exatamente. Automático. Entendeu? Exatamente, porque é um método simples, prático, dá um resultado baseado num modelo matemático que todo mundo entende, entendeu? E tu não fica naquela, né? Pô, mas por que você comprou aquele e não comprou o do ciclano, entendeu? É bem legal. Entende, entendeu? Então, assim, eu acho que esses métodos são super simples e isso é justamente o ponto alto deles. O ponto alto deles é que eles são simples, né? Muita gente se engana, é porque o POzeiro tem mania de mostrar um monte de fórmula, né? Mas muita gente acha que por ser simples aquela goiaba, muito simples. Por ser simples que ele é bom, entendeu? Quer dizer, Exatamente. o TO o cara não entende, cara. O TO é complicado pra caramba. Tem que ser para um problema realmente complexo. Aí não tem jeito, a gente vai usar o TO. O TO é uma bomba atômica para resolver um problema, né? Então você joga uma bomba atômica quando você precisa de uma bomba atômica, né? Então eu acho que esses métodos ordinais ainda são